Então, daremos continuidade ao curso de Introdução ao Conhecimento Teosófico para o corrente ano, abordando neste curso a obra Isis Sem Véu, um resumo, na verdade, feita pelo autor Michael Gomes, um conhecido autor teosófico, sendo que a obra original é de 1877 e é bastante extensa, sendo que é a primeira grande obra da senhora Blavatsky. O editor foi o Alexander Wild. E, em português, a obra é mais extensa, são 4 volumes, em relação ao resumo que estamos estudando. Então, todos são remetidos à obra original. No mês de janeiro, nós já estudamos alguns capítulos, né, até o 6º, e agora, em fevereiro, nós estudaremos até o 12º capítulo, sendo que hoje nós iremos abordar de forma assíncrona, ou seja, ao vivo, né, online, o capítulo 7. E, posteriormente, nós iremos disponibilizar o estudo do capítulo 8. Nesse capítulo 7, cujo título é Alguns Mistérios da Natureza, a senhora Blavatsky ela começa abordando as antigas religiões, né? Então, ela diz que o elemento radical das religiões antigas era essencialmente sabeísta, né? Mitos e alegorias bem interpretados não apresentarão divergências das noções astronômicas de nossos dias. Essas religiões ditas sabeístas, elas tinham como foco, né, o movimento dos astros, né? O olhar para o cosmos, para o firmamento. E ela, então, faz uma interpretação dessas ideias antigas, mostrando que elas são perfeitamente compatíveis com aquilo que a ciência veio a desenvolver, né? a nos apresentar, a ciência odierna, né? Então, houve, naquela época, o uso de alegorias, né? E essas alegorias, elas representavam, né, uma série de fenômenos da natureza e, dentre eles, aqueles relacionados aos movimentos celestes. A natureza de cada fenômeno, ela foi personificada, né? Então, a gente tem o panteão, né, das antigas religiões, e para cada deidade daquela, a hindu, por exemplo, são milhares de deuses e deusas. Existe, na visão teosófica, um simbolismo, né, por trás de cada um desses personagens retratados pela tradição das diferentes religiões em diferentes épocas e diferentes locais, né? Muitos desses seres, eles estão representados aí na letra morta, né, das escrituras sagradas, e que precisam ser, então, estudadas e dado o seu devido sentido, né? Ela continua dizendo que nas biografias míticas de deuses e deuses olímpicos, os princípios da física e da química foram representados pelas interações e relações mútuas no comportamento e nos atos das divindades, né? Então, não somente a existência de cada um desses personagens, digamos assim, de cada uma dessas representações, tem o seu significado, mas as suas ações, né, o seu modus operandi, né, e as histórias, né, que envolvem essas divindades estão repletas de significados, né, que hoje tem uma leitura mais materialista, né, e que pode ser representado pelas ciências modernas da física, da química e da astronomia, como já foi dito acima. Então, ela exemplifica, né? Mas antes de passarmos a esses
exemplos, né, a gente destaca aqui o significado de sabeísmo, né, que é um termo aí utilizado pela senhora Blavatsky. Então, pelo dicionário, é uma religião baseada na adoração dos astros, né, ou uma seita cristã em específico, tá? Baseada na magia e originária dos gnósticos, né, que eram aqueles que viam, né, esotericamente o cristianismo primitivo. Então, sigamos. A eletricidade atmosférica, em seu estado neutro e latente, é, em geral, personificada por semideuses e deusas, aqui exemplificados, né, cujo raio de ação quase não vai além da Terra, e que, em seus voos ocasionais às regiões divinas mais elevadas, exibem seu temperamento elétrico sempre na exata proporção do aumento da distância da superfície terrestre, ou seja, quanto mais alto, né, a gente tem aí uma maior força, entre aspas, elétrica, né, que nós já vimos é uma manifestação do fluido cósmico universal, né, do éter. Então, as armas de Hércules, por exemplo, né, da mitologia grega, e Thor, da mitologia nórdica, eram bem mais mortais quando os deuses pairavam nas nuvens, ou seja, nas alturas. Então, isso é uma descrição da tradição e que, como colocado aqui pela senhora Blavatsky, representa, né, simboliza a força da eletricidade e a sua origem, né, a sua origem oculta, né? Aqui nós temos o Hércules à esquerda com sua clava, que poderia muito bem representar simbolicamente um raio, e à direita uma pintura conhecida, né, de Thor, onde ele vence a serpente, né? E nós sabemos que o Thor, ele, muitas vezes é representado com o seu martelo, e ele também está associado ao raio, né, à força elétrica, como o filho de Odin, né, o filho dileto de Odin. Então, segundo essa visão, o que nós chamamos hoje de física, química e astronomia eram ensinadas e registradas para o conhecimento geral como personagens, histórias e fenômenos. A eletricidade atmosférica é personificada por semideuses e deusas, que exibe seu temperamento elétrico, repetindo, né, na exata proporção do aumento da distância da superfície terrestre. O mito era menos metafísico e complicado, porém mais verdadeiro e eloquente, como uma expressão da filosofia natural. Então, não raramente o mito, né, as histórias mitológicas, elas são desdenhadas e colocadas numa posição inferior, né, ao que nós chamamos de ciência positiva, né, o positivismo, mas isso, na verdade, representa uma postura infeliz, né, para sermos adequados, né? Porque, na verdade, se os mitos forem devidamente estudados e interpretados, eles têm múltiplas informações, né? Múltiplos conhecimentos, né, subjacentes. E, infelizmente, muito disso é deixado de lado. E uma das tarefas que, principalmente os teósofos do século XIX fizeram, foi exatamente resgatar a importância e o significado subjacente a esses mitos, às fábulas, aplicando principalmente à nossa espiritualidade, à moral e ao conhecimento, né, da própria natureza. Então, seguindo ainda esse pensamento, Zeus, né, a divindade grega maior, o elemento masculino da criação, junto com Quitônia Vesta, descrito aí pela senhora Blavatsky como a terra, e Metis, a água, juntamente com as primeiras da Oceânidas, que seriam os princípios femininos, era visto, segundo Porfírio
Proclo, né, que são filósofos neoplatônicos, como o Zoon ek Zoon, me perdoe a pronúncia, estou sendo literal, seria o governante dos seres vivos, né? Então, Zeus, juntamente com essa pleiade aí descrita, ele seria o governante dos seres vivos, né? Então, evidentemente, se trata de mais um simbolismo, né? Dos elementos ou dos princípios que constituem e que movem o cosmos, né? A natureza. E esses princípios, eles se diferenciam, né? Eles podem ser atribuídos a ele qualidades masculinas e femininas, ou princípios masculinos e femininos, sendo que é o trabalho desse conjunto que vai possibilitar a existência, a sustentação e a evolução de todo esse aparato, né, que constitui o universo. Ela fala ainda da teologia órfica, né? A teologia órfica que é a mais antiga de todas as teologias, né? Naquela região ali também da Grécia, né? A Magna Grécia. Então, nessa teologia era representado como potência e ato, né? Aí está em latim, literalmente como ela coloca, a causa oculta, né? A causa subjacente, na causa primordial, e o demiurgo, ou criador ativo, como emanação da potência invisível. O demiurgo ela explica muito bem, um termo que designa uma coletividade de seres construtores, né? E nós encontramos referências ao demiurgo na literatura antiga grega. Então, os livros de filosofia, os livros de Platão fazem essa referência. Então, na função demiúrgica, ou seja, de construção, né, de geração, nós vamos ver, então, os poderosos agentes da evolução cósmica. E aí estão representados elementos como a afinidade química, eletricidade atmosférica, atração e repulsão, né? Então vejam que ciência, religião e filosofia andavam de mãos dadas, né? Não havia essa cisão, né? Essa dicotomia ou tricotomia, né? Entre as formas de pensamento entre nós humanos, né? Bom, alguns livros são bastante interessantes. Eu particularmente tenho esse Fragmentos Órficos, né? Que é um livreto, e esses fragmentos foram obtidos de placas, né, de pilares, inscrições feitas em pedra, portanto. E aí ela continua nas especulações pitagóricas, né, o antigo Pitágoras, lá 400, 500 anos antes de Jesus, né, melhor dizendo, Zeus se tornou uma trindade metafísica. Veja, a gente está falando de uma antiguidade remota, e já naquela época já houve uma mutação, né, do significado de Zeus, né? Então, nessas especulações pitagóricas, Zeus se tornou uma trindade metafísica. A mônada, né, que impulsiona a causa ativa, a mônada como um princípio individual, né, como um princípio, digamos assim, indivisível. Além disso, o efeito e a vontade inteligente a partir de seu eu invisível, e o todo formando a chamada tetráctis, né, que também é um símbolo, é um simbolismo bastante presente aí, principalmente na filosofia pré-socrática, né, mas que também está descrito em Platão, em Aristóteles, né, e que tem um significado também profundo. A senhora Blavatsky se dedica bastante espaço, né, para a discussão dessa geometria, né, mas aí ela continua. Depois os neoplatônicos, né, aqueles já no momento tardio, né, embora ainda pertencentes à antiguidade. Então, esses neoplatônicos, deixando a mônada primordial de lado, pela essa mônada pitagórica, né? Então, foi deixado de lado por conta da inacessibilidade ao intelecto humano, tá? Ou seja, é o incognoscível, né? Que está além do que se espera de uma mente humana ordinária. Então, eles deixaram de lado esse alto grau de abstração e essa inacessibilidade e passaram a especular apenas sobre os efeitos visíveis e inteligíveis dessa tríade demiúrgica, né, da divindade. Então, o foco passou a ser
já com os neoplatônicos, para aquilo que estava acessível ao ser humano, né, o ser humano ordinário. Então vejam como essa tríade nos acompanha, e ela passou por várias metamorfoses, transformações, várias apropriações, né, culminando aí com a trindade cristã, né, o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é um outro ponto. Vamos aqui continuar encerrando esse tópico, ou melhor, começando um novo tópico, onde ela diz o seguinte: por conta dessa nova abordagem neoplatônica, retomada a ideia de Zeus enquanto pai, né? A figura paterna, geradora. Então, houve aí um grau de materialização, né? De objetivação, melhor dizendo, de Zeus. E aí a gente tem aqui o Plotino, um importante filósofo neoplatônico. Então, por conta disso, dessa mudança de perspectiva, né, o Plotino, Porfírio e outros, vendo Zeus como pai, como Poseidon ou Dinamis, o filho e o poder, o espírito ou o nous, né? Essa tríade era também aceita no todo pela escola irenaica de Irineu, né, século II da era cristã. E a diferença mais substancial entre as doutrinas dos neoplatônicos e dos cristãos é o amálgama forçado pelos cristãos da mônada incompreensível com a trindade criativa. Então, essa mônada oculta, espiritual, né? Inacessível, ela foi simplesmente colada, né? Amalgamada à tríade cristã. E aí ela traz um recorte, né? De um hino órfico. Zeus é o primeiro e o último, a cabeça e os membros. Dele procedem todas as coisas. Ele é um homem e uma ninfa imortal, ou seja, masculino e feminino. A alma de tudo. O principal motor do fogo. É o sol e a lua. A fonte do oceano. O demiurgo do universo. Um poder, um Deus, o poderoso Criador e governador do cosmos. Tudo. Fogo, água, terra, éter, seria o quinto elemento, né? Noite, céus, Metis, que é a arquiteta primordial, a Sofia dos gnósticos e os Sefirá dos cabalistas, né? Os judeus cabalistas, o belo Eros da mitologia grega, Cupido, tudo que está incluído nas vastas dimensões de seu corpo glorioso. Então, esse é um extrato aí de um hino órfico que é colocado pela senhora Blavatsky em Sem Véu, mostrando, então, o seu método, né? Ela faz realmente um olhar, não deixa de ser acadêmico, né? Não deixa de ser erudito, informativo, representativo, histórico, científico. Então, não por acaso ela tem uma, digamos assim, uma visão multidisciplinar, né? Os antigos nunca se distanciavam das duas principais ideias de sua imagética sagrada, uma estreita conexão com os aspectos tanto físicos quanto morais ou espirituais da lei natural. Então, eles viam a vida como uma unidade, né? Qualquer compartimentalização da vida, ela era simplesmente de caráter prático, né? Didático, mas eram como vasos comunicantes, não eram estanques. Se sua maneira de imprimir nas mentes populares as grandes verdades astronômicas diferia do nosso sistema de educação, ela está comparando aí esses mitos e essa literatura antiga enquanto instrumento pedagógico em comparação com o nosso atual sistema. Pode parecer ridículo, né? Mas a pergunta que ela coloca é a seguinte: qual dos dois sistemas é o melhor?
Antes, a ciência andava de mãos dadas com a religião, e a ideia de Deus era inseparável da ideia de suas obras, né? Então vejam que visão abarcante, né? É realmente só uma polímata, né, como Blavatsky, para nos trazer uma abordagem tão interessante. Então ela diz o seguinte: hoje se sabe que o planeta Urano está perto de Saturno e gira em torno do Sol, né? Ambos giram, né? Aí no nosso sistema solar. Ela faz traz várias informações adicionais, mas aí a gente resume, concluindo o seguinte: no entanto, as massas incultas da Babilônia, né? O povoléu, né? Da Babilônia e da Grécia, aprendendo que Urano era pai de Saturno e Saturno era pai de Júpiter, que são as divindades, né, da antiguidade greco-romana, né? Consideravam-nos divindades juntamente com seus satélites e acompanhantes, que os europeus só descobriram Urano em 1781. E aí ela coloca, seria uma coincidência curiosa, né? Observar o nome dado a essas descobertas, a esses planetas e os antigos mitos, né? Provavelmente não é uma mera coincidência. Então, a gente pode ver que há uma identificação, né? Enquanto fatos, né? Enquanto descobertas da antiguidade e da modernidade. Na filosofia hindu, indo mais para agora para o Extremo Oriente, ela traz um outro recorte, né? Abre aspas, as almas saem da alma do mundo e para ela retornam como fagulhas para o fogo. Então, mostrando aí a origem e o fim, né, relativo, né, o destino relativo dessas criaturas, né, das almas, de nós mesmos, né, da nossa essência e da essência de tudo. Mas, em outra parte, se diz que o Sol é a alma de todas as coisas, tudo proveio dele e a ele regressará. Fecha aspas, né? Isso mostra, então, que o Sol é aqui entendido alegoricamente e se refere ao Sol central e invisível, a divindade, Deus, né? Cuja primeira manifestação na Cabala, né? Foi a Sefirah, a emanação do Ein Sof, ou seja, a luz. Então, quando os textos antigos fazem referência muitas vezes a um sol, ele não está necessariamente se referindo, como a gente pode aprender aqui na interpretação blavatskiana, ao nosso sol físico, né? Aquela estrela de quinta grandeza, que daqui a milhões de anos vai resfriar, virar uma anã branca, etc., e vai desaparecer juntamente com o sistema solar, né? A gente não está se referindo exatamente a esse sol físico, mas ao sol espiritual, ao centro, podemos dizer, demiúrgico do nosso sistema solar. Então, o Sol era apenas um símbolo do Deus solar central, metafísico e invisível. Sua radiação é eterna, diz o Rig Veda, um dos 4 Vedas, né, da literatura sagrada da Índia, a obra mais antiga do mundo, né, o Rig Veda. E, segundo ele, o brilho intenso desse Sol, que tudo permeia, incessante e imperecível, dos raios de Agni, né, o fogo, né, não cessam nunca, nem de dia, nem de noite. Então, mais uma vez aí, o respaldo, né, das escrituras hindus quanto a essa ideia comum entre os antigos do Sol como o centro da vida, não apenas físico, mas total, espiritual, material e imaterial. Segundo Platão, voltando à Grécia, né, o homem é o joguete do elemento necessidade. Então, a lei da necessidade, que é muito enfatizada, né, na literatura teosófica, e a ele fica submetido desde que aparece neste mundo de matéria. É influenciado por causas externas, e essas causas são
a daimonia, do tipo do demônio de Sócrates. Claro que a cristandade deu um outro significado à palavra demônio, né? Que é distinta do demônio socrático, né? Feliz é o homem fisicamente puro, né? A pureza, portanto, está ligado aí à nossa meta, né? A ataraxia, a felicidade, a imperturbabilidade. Pois se sua alma externa, corpo, que é material também, né? For pura, se a alma externa for pura, fortalecerá a segunda alma, que é o corpo astral, que Platão chama de alma mortal superior. Então, nós teríamos aí a alma mortal inferior, que ainda seria física, né? E a alma mortal superior, que hoje a gente sabe na literatura hindu, né? Provavelmente se refere ao Kama-rupa, a qual, embora possa se desgarrar devido às suas próprias motivações, sempre se aproximará da razão para combater as tendências animais do corpo. Então, há uma volição, né? Há uma tendência à busca pelo superior, no caso aí para a mente, né? O nous, que por sua vez está ligado ao espírito, à mônada. Os desejos do homem nascem em consequência de seu corpo material perecível, como também as outras paixões. Mas, embora ache que o crime às vezes é involuntário, pois resulta, como uma doença do corpo, de causas externas, Platão diferencia nitidamente essas causas. O fatalismo que ele impinge à humanidade não anula a possibilidade de evitá-las. Inclusive, na academia é muito discutido essa questão de Platão como um filósofo determinista, né, fatalista. Mas aqui a senhora Blavatsky deixa muito claro que isso não significa que essa possibilidade, essa probabilidade de erro não seja evitável, muito pelo contrário. É com as virtudes e os acertos que se faz essas medidas preventivas, né? Com efeito, se dor, medo, ira e outros sentimentos são dados ao homem por necessidade, aí ela traz um trecho de Timeu. Caso os vença, ou seja, caso o homem supere esses elementos, né, dor, medo, ira e outros sentimentos, paixões, etc., o homem viverá bem. Caso, por outro lado, caso seja vencido por por esses sentimentos, por essas paixões, ele viverá mal. Então fica aí, de fato, muito claro a posição da interpretação teosófica em relação ao escrito platônico, né? Isso está lá em Timeu, que é uma das últimas obras de Platão, né? Seu período tardio, que os acadêmicos dizem que é o período místico, né, de Platão. O homem dual, isto é, aquele cujo espírito divino imortal partiu, deixando apenas a forma e o corpo astral, ou seja, a alma mortal superior de Platão. Esse homem dual ele fica relegado a seus instintos, já que foi vencido por todos os males da matéria. Então ele sucumbiu, né, aos elementos, aos elementais, né? Os elementais que representam o princípio, né, de uma série de fenômenos naturais e tendências naturais. Nesse caso aí subjugaram, né, o homem real. Então essa é uma das diferenças, né, entre um adepto, um iniciado e um homem comum, né? O adepto controla os elementais, o homem comum é controlado por eles, né? Quanto mais sucesso o homem tem em vencer, né, em disciplinar esses elementais, mais próximo à iniciação ele está, né?
torna-se com isso um instrumento dócil nas mãos dos invisíveis. Então, esse homem dual. Seres de matéria sublimada, quer dizer, sutil, não necessariamente superior, né? Que pairam em nossa atmosfera, estão sempre prontos a inspirar aqueles que foram merecidamente abandonados por seu conselheiro imortal, o Espírito Divino, chamado por Platão de gênio. Então, o homem pode unir-se ao seu gênio ou deixar o seu gênio evadir-se, né? Distanciar-se. E, de um modo ou outro, ele vai estar exposto aí ao mundo invisível e a toda uma pleiade, né, de criaturas e energias que circundam a crosta terrestre. O éter universal não era, a seu ver, simplesmente algo que se esticava vazio pela expansão do céu. Era um oceano ilimitado, contendo em cada uma de suas moléculas o germe da vida. Então, a vida ela é onipresente. Não existe nada onde não encontremos essa divindade primordial. Então, esse éter universal que é negado hoje pela ciência, pelo menos dentro da concepção, né, que se tinha do que seria o éter universal, mas não a esotérica, esse éter, ele é colocado aqui de uma forma muito interessante pela senhora Blavatsky, que fala em expansão do céu, né? A gente sabe que o físico, né, e sacerdote que primeiro postulou, né, a ideia de que o universo está em expansão foi contemporâneo de Einstein. Então, se a gente verificar aqui que Eisenhower é de 1877 e a senhora Blavatsky está falando de expansão do céu, ou seja, expansão do universo, a gente vê que, de fato, ela foi aí, ela profetizou, né? Ela antecipou em 50 anos, pelo menos, em quase 50 anos, a ideia do universo como algo em expansão, né? Em crescimento, que foi corroborado, né? pela Hubble, né? O telescópio Hubble, né? Que corroborou essa ideia do Lemaitre. Então, ela continua, né? Diversos tipos de espíritos elementais habitariam as diferentes porções do vasto oceano etérico. Esses espíritos, esses elementais aos quais nós já nos referimos, né? Então, eles estariam adaptados a essas condições. Então, a gente tem uma diversidade tão grande de seres elementais quanto a gente vê no mundo físico, em termos de vida, né? Microscópica, macroscópica, microbiológica, vegetal, animal, etc. Bandos de elementais amistosos ou hostis podem enxamear nossa atmosfera, tornando o fenômeno visível devido aos seus efeitos. Então, uma das ideias que a senhora Blavatsky resgata dos cabalistas, Paracelso, né, em particular, alquimista, cabalista, é a ideia dos elementais, né? Esses princípios da natureza que estão associados a uma série de fenômenos e a uma série de circunstâncias, emoções, efeitos físicos, etc. Lembrando que esses elementais eles podem ser, como ela coloca, amistosos ou hostis. Da mesma forma que a gente tem animais peçonhentos e animais que não são peçonhentos, né? Que não representam, a princípio, uma ameaça. Então, o que ela traz aqui é um acréscimo à ciência material, trazendo aí todo um mundo invisível. Invisibilidade não é nenhuma novidade, até porque o que era invisível no passado, como o átomo, hoje a gente, na microscopia de tunelamento, a gente já consegue mostrar que o átomo existe. Segundo as doutrinas antigas, os espíritos elementares, destituídos de alma, surgiram em consequência do movimento incessante que caracteriza a luz astral. Luz é força, e essa nasce da vontade. A vontade precede uma inteligência, pois não tem em si os órgãos do pensamento humano, sendo a mais pura emanação da própria divindade superior. Inclusive, no último encontro que tivemos,
nós abordamos a questão da vontade, né? Então, isso seria o pai na simbologia platônica, né? Vem do começo do tempo, de acordo com leis imutáveis, a fim de criar o tecido elementar exigido para o surgimento de gerações de raças ou tipos, né, humanos. Então, a própria ciência atesta, através da arqueologia, a presença da diversidade da vida e, em particular, dos seres humanos. Aí ela coloca de forma irônica, né, nossos ancestrais ignorantes rastrearam a lei da evolução no universo inteiro, assim como pela progressão gradual da nebulosa, da nebulosa até o corpo físico do homem. Então, nada ficou de fora. Do céu à terra, nada escapou ao escrutínio, né, dos nossos antepassados, né? Então, a regra funciona do éter universal, que era uma concepção da ciência até o século XIX, né? Então, do éter universal ao espírito humano encarnado. Eles detectaram uma série ininterrupta de entidades, que a gente poderia colocar filosoficamente como entes, né? Essa evolução se dava do mundo do espírito ao mundo da matéria, tosca, né, grosseira, e desta novamente à fonte de todas as coisas. Então, o arco descendente e o arco ascendente, né? O filho que volta à casa do pai. As especulações de Platão sobre a criação do homem primordial na obra O Banquete, né, que é uma obra conhecida de Platão, e seu ensaio sobre a cosmogonia, a geração, né, do cosmos, segundo o mito, né, no Timeu, devem ser encarados como alegorias, se tanto o sentido pitagórico oculto no Timeu e outras obras, né, de Platão, como Crátilo, Parmênides, dentre outras, é que os neoplatônicos tentaram explicar até onde lhes permitia o voto de segredo, né? Então, a interpretação profunda e esotérica dessas ideias, elas eram restritas, né, a um círculo que sabia tratar e respeitar esse conhecimento. Fora daí, a comunicação era velada e simbólica e evidentemente limitada, portanto, né? A doutrina pitagórica, segundo a qual Deus é a mente universal, difundida por todas as coisas, ou seja, Deus é imanente, né? E o dogma da imortalidade da alma são os aspectos mais notórios desses ensinamentos. A religiosidade de Platão, olha como ela enfatiza a importância da religiosidade, né? O sagrado. E sua veneração pelos mistérios são garantia suficiente de que ele não permitiria a sua indiscrição prevalecer sobre o profundo senso de responsabilidade que todo adepto cultiva. Então, é aquela história do evangelho, né? Não atirar pérolas aos porcos, né? Como orientou Jesus, que era o iniciado. Então, em Fedro, uma outra obra de Platão, é dito o seguinte: aperfeiçoando-se continuamente nos mistérios perfeitos, só ali um homem alcança verdadeiramente a perfeição. E aí a gente é remetido mais uma vez ao Evangelho, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Embora mencione os deuses, o monoteísmo ele é inquestionável na antiguidade. Então não é exclusividade dos hebreus, né? Pois a trama inteira de seu discurso revela que o termo deuses significa para ele uma classe de seres bem abaixo na escala das divindades, mas um grau acima do homem. Então, o monoteísmo, enquanto símbolo, né, de um poder imanente, onipresente e subjacente a tudo e a todos, não é novidade. Não tem 4.000 anos. A doutrina de Deus como mente universal, difundida por todas as coisas, de certa forma, é um panteísmo, né?
Então, ela é difundida por todas as coisas, está na base de todas as filosofias antigas. Os preceitos budistas, aqui ela já começa a analisar o budismo, né? À luz do pitagorismo, do cristianismo. Então, os preceitos budistas, melhor entendidos sob Pitágoras, derivam dessa fonte, assim como a religião bramânica e o cristianismo primitivo. O processo purificador das transmigrações, né, as metempsicoses, embora grosseiramente antropomorfizado no período tardio, foi desfigurada para subjugar os crentes. Então, vejam que esse pensamento antigo, né, ele passou por mutações, né, ele passou por transformações no sentido de atender demandas imediatas, demandas materiais, institucionais. Então, o poder do conhecimento acabou cedendo para o poder político, né, o poder temporal. Então, muito foi desfigurado, né? Em outras obras, a senhora Blavatsky cita, né, informações importantes sobre essas transformações, os sincretismos, as apropriações, né, a identificação, né, daquilo que é de comum entre esses movimentos. E ela coloca que o budismo é uma das religiões mais bem preservadas, né, quando comparada às demais. Evidentemente, com todo o respeito a todas, e ela também enaltece, como a gente tem visto aqui, o cristianismo primitivo, né, originário, o cristianismo nascente, que era mais vinculado aos seus princípios, né? Nem Buda nem Pitágoras pretenderam ensinar essa alegoria puramente metafísica, no caso a metempsicose, de maneira literal. Em termos esotéricos, ela é explicada no mistério de Kumbum e alude apenas às peregrinações de natureza espiritual da alma humana. Então, o renascimento, né, tratado hoje em dia também como reencarnação, ou como os gregos chamavam, né, palingenesia, é tratado aqui em Pitágoras como metempsicose. Isso é reproduzido em Platão, em Aristóteles, né? Não que Aristóteles acreditasse nisso, mas ele fala a respeito, né? E esses conceitos também foram, né, desfigurados, como ela coloca. Eu fui pesquisar sobre o mistério do Kumbu, e o Kumbu é uma representação de uma das vidas, né, de um ser, no caso, por exemplo, de Buda. Então, você tem lá a representação dos Budas, ou das vidas de Buda, né? E que, evidentemente, representa a peregrinação, né, do princípio espiritual enquanto alma humana nas diferentes personalidades, nas diferentes vidas, né, nas diferentes reencarnações. Ela continua, não é a letra morta da literatura sagrada budista que os estudiosos podem encontrar a verdadeira solução de suas sutilezas metafísicas. É como Paulo diz, né? A letra mata o espírito, a letra mata, o espírito vivifica. Vivifica. Isso, o espírito vivifica. Obrigado. Estas esgotam o poder de raciocínio pela inconcebível profundidade de seus pensamentos, né? O domínio de cada doutrina do complicado sistema budista só pode ser obtido pela estrita observância do método pitagórico e platônico. Então, olha que interessante, né? Ela nos remete, enquanto estudantes do budismo, a Pitágoras e ao próprio Platão, né? Isso não deixa de ser muito interessante. E ela diz que o método vai dos universais aos particulares, né? Então, isso dentro da filosofia está muito associado ao que a gente chama de método dedutivo, né? Que se opõe ao método indutivo. Então, aqui ela enaltece esse método dedutivo, do geral para o particular. É uma grande dica. Mas aí ela continua: a chave para isso se encontra nos preceitos refinados e místicos do influxo espiritual da vida divina. Olha que belo, né?
Então, essa intuição, né, ela é acessível, né? Ela pode ser evocada. Aliás, essa é a verdadeira evocação. Aí ela continua sobre o budismo, trazendo aqui um excerto, né? Abre aspas, aquele que ignora minha lei, disse Buda, e morre nesse estado, terá de voltar à Terra até se tornar um perfeito samaneu. Para tanto, deverá destruir em seu íntimo a trindade de Maya, ou ilusão, né? Precisará extinguir suas paixões, unir-se e identificar-se com a lei. Isso é o ensino da doutrina secreta. E entender a religião do aniquilamento. Então, veja que aí a gente tem uma diretriz para a libertação, né? E é interessante como ele refere aqui que aquele que não alcançou a perfeição está embutido aqui, está subjacente, de que aquele que não alcançou a perfeição terá que voltar à Terra, ou seja, reencarnar sempre, né? Até que ele chegue à meta, até que alcance a meta. Aí ela fala sobre esse aniquilamento, que é tão mal compreendido, né? Então, o aniquilamento, né, nirvânico, a gente coloca aqui, né, se refere somente à matéria dos corpos visível e invisível. Então, tudo aquilo que tem forma, que é material, perecerá e subsistirá a essência espiritual. Aquele que alcançou o nirvana não precisa recompor-se materialmente. Viverá plenamente no mundo real da sua essência espiritual. Então, ele prescinde, né? Não tem necessidade mais da manifestação. Daí a palavra aniquilamento. Então, não é o aniquilamento do ser, mas dos veículos. É das entidades. Então, nirvana não é o fim da materialidade. Mas é o início de uma vida muito mais plena, evidentemente. Segundo o mesmo livro, Fora, quer dizer, Buda, queria dizer com isso que a substância primitiva é eterna e imutável. Sua revelação mais elevada é o éter puro, luminoso, o espaço infinito, sem limites. Não um vazio resultante da ausência de formas, mas, ao contrário, o fundamento de todas as formas e anterior a elas. Entretanto, a própria presença de formas indica que ele é a criação de Maya. Por mais sutil que seja, né, essas formas ainda representam, em algum grau, Maya. Então, nós temos o Maya grosseiro e o Maya sutil. Então, e todas as suas obras, as obras dessas formas, dessas manifestações, por mais importantes que sejam, nada significam diante do incriado, do espírito, né, da essência, em cujo profundo e sagrado repouso todo movimento deve cessar para sempre. Movimento caótico, né? Assim, aniquilamento quer dizer, na filosofia budista, apenas a dispersão da matéria, de tudo aquilo que tem forma, pois foi criado e, portanto, deve perecer cedo ou tarde, ou seja, mudar essa forma. Então, a forma, ela não desaparece, ela sofre um rearranjo, né? Ela muda a sua configuração, mas, como diz Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como algo temporário, embora pareça permanente, ela não passa de ilusão, de maia. A eternidade não tem começo nem fim. Antes de termos tempo de pensar que o vimos, ele se foi para sempre. Desse modo, mesmo nossos corpos astrais, éter puro, são meramente ilusões de matéria, enquanto conservam sua aparência terrena. Lembrando que tudo que acontece no mundo e no universo fica gravado nesse éter, numa caixa, e, portanto, esse registro é eterno. Mas o que é que não tem corpo ou forma?
que é imponderável, invisível e indivisível, que existe e não existe? Perguntam os budistas. Essa é uma pergunta de ouro, né? E a resposta é a seguinte: o imponderável, o invisível e o indivisível, que existe e não existe, é o Nirvana. O nada não é uma região, nem um plano, mas um estado, uma vivência, né? Portanto, é depois que o Nirvana é alcançado, o homem se livra dos efeitos das quatro verdades, porquanto um efeito só pode ser produzido por uma causa, e nesse estado todas as causas foram aniquiladas. Essas quatro verdades constituem o fundamento da doutrina do Nirvana. E ela está expressa, né, exarada no Prajnaparamita, que pode ser traduzido como perfeição da sabedoria. E lá diz o seguinte: a primeira verdade, a existência da dor. A dor existe. Dois, ela tem uma causa, a geração da dor. Terceira verdade, o aniquilamento da dor, a meta, a necessidade. E quatro, o caminho para o aniquilamento da dor também existe. E ele é acessível. E aí a gente sabe que esse caminho é a nobre octoplacenta. Então, qual a fonte da dor? A existência. O simples fato de existir traz a dor como algo inexorável. Até o nascer é doloroso, o parto é doloroso, não é? A fome é dolorosa, a sede é desconfortável. Então, não existe existência sem dor. Claro que há diferentes graus, modos, tipos, mas a dor é um fenômeno universal. Como o nascimento existe, segue-se a decrepitude e a morte. E tudo que tem uma forma, há uma causa que gera dor e sofrimento. Só o espírito não tem forma e, portanto, não se pode dizer que existe. Sempre que um homem etéreo interior, atinge esse ponto, tornando-se absolutamente espiritual e, portanto, informe, quer dizer, sem forma, né? Ele chega a um estado perfeitamente, um estado de perfeita bem-aventurança. O homem, como ser objetivo, é aniquilado, o nirvana. Mas a entidade espiritual, com sua vida subjetiva, viverá para sempre, já que o espírito é incorruptível e imortal. Então, o que fazemos de bom é uma representação do espírito. Caso contrário, são interferências dos nossos veículos, né, dos nossos instrumentos. A alma universal que tudo permeia, a anima mundi, é o nirvana. E Buda, como nome genérico, é a mônada antropomorfizada de Pitágoras. Então, Buda não é apenas o Gautama Buda, mas é um estado, né, uma condição, o budado. Quando repousa no nirvana, a bem-aventurança final, Buda é a mônada silenciosa que habita a escuridão e o silêncio. É também Brahman informe, a divindade sublime, incognoscível, que ocupa sem ser vista a totalidade do universo. Então, olha como a senhora Blavatsky, né, e seus preceptores, né, estendem os conceitos, fazem associações e traz o significado, né, as possibilidades dos vários significados para esses termos. Sempre que se manifesta desejando influir na humanidade como uma forma inteligível ao nosso intelecto, esses seres, né, do Buda, que a chamamos de avatar, Messias, né, Hierofantes, Espírito Divino, Logos, Cristo, é tudo uma só e mesma coisa. Então, a fonte é una, é única, né? Em qualquer desses casos, é o Pai no Filho e o Filho no Pai. É como diz o Novo Testamento, né? Eu e o Pai somos um. O espírito imortal obscurece o homem mortal, penetra nele, apossa-se de todo o seu ser e transforma-o em Deus habitante de seu tabernáculo terreno. É o Christus, né? Dos cristãos. Então,
é dar boa-vinda a Cristo, né? Todo homem pode se tornar Buda e também Cristo, reza a doutrina. Se unir a Deus, conforme se diz, com seu próprio espírito, conforme deveria ser dito. É o arhatado. Um arhat está bem perto de um Buda e ninguém iguala em ciência infusa e poderes miraculosos. Mesmo as pretensas narrativas fabulosas de alguns livros budistas, né? Contos, fábulas, etc., quando despojadas de sua roupagem alegórica, surge como as doutrinas secretas ensinadas por Pitágoras. Nos livros em Pali, chamados Jatakas, são registradas as 550 encarnações de Buda. Esses livros contam que ele apareceu sobre todas as formas de vida animal e animou todo ser senciente na Terra, do inseto minúsculo ao pássaro, à fera e, finalmente, ao homem, imagem microscópica de Deus no mundo. É aquele princípio hermético, né? O que está embaixo é uma cópia do que está em cima. É uma representação. Então, ao se falar das encarnações de Buda, a gente está falando da vilegiatura da mônada, né? O princípio espiritual, o jiva dos hindus, né? Que viaja de reino em reino, de ser em ser, até que ele alcance a autoconsciência, o rei nominal, e se torne um super-homem. Né? Quem sabe o super-homem de Nietzsche, né? Cada espírito humano é uma centelha da luz única, que tudo permeia e anima a flor, a partícula de granito na encosta da montanha, o leão e o homem. A gente, inclusive, lembra de São Francisco inspirado, né? Irmão Sol, Irmão Lua. Os hierofantes egípcios, como os brahmanes, budistas, orientais e filósofos gregos, sustentavam que o mesmo espírito que anima a partícula de pó em estado de latência anima o homem, manifestando-se nele em seu mais alto grau de atividade. A doutrina de um retorno paulatino da alma humana à essência do espírito paterno primordial existia em todos os lugares em determinada época. Entretanto, essa doutrina jamais preceituou o aniquilamento do ego espiritual superior, mas apenas a dispersão das formas externas do homem após sua morte terrestre. Acusar a filosofia budista de ateísmo, com base em que, segundo suas doutrinas, Nirvana significa aniquilamento, Svabhavati não é uma pessoa, mas o nada, soa simplesmente absurdo. O Ain, do Ein Sof judaico, também significa nihil, em latim nada, né? Aquilo que não é, mas ninguém até hoje ousou lançar contra os judeus a pecha de ateísmo. Olha como a senhora Blavatsky escreve, né, de uma forma contundente, assertiva, né? O sentido real do termo nada é o de que Deus não é uma coisa, não é um ser concreto nem visível a que o nome de qualquer objeto conhecido por nós possa se aplicar apropriadamente. Então, conceituar Deus, dar nome, forma, são apenas subterfúgios, né, humanos para representar esse poder incognoscível, né? Então, ele não é concreto, ele não é visível, mas apenas em seus efeitos, né? Em suas consequências. Obrigado.